Estamos de volta! Sim, está começando agora mais um FefoCast, o melhor podcast do Fefo. Quase que eu erro aqui, hein, minha gente? Então é isso, estamos começando mais um FefoCast, esse podcast sensacional e maravilhoso, porque você já sabe que nós temos essa mesa mágica e eu não estou sozinho. Temos a mesa e ele com a música ao vivo, o único podcast com música ao vivo neste mundão. Chega pra cá, o Glebo! Sim, senhoras e senhores, ele mesmo, Glebo, diretamente da Glebolândia. Sou eu mesmo. Esse planeta extra, você machucou a mão, inclusive, hein? Puta, eu acho que não se deve dar murro no piano, assim. Muito bem. E aí, carinha, o que você me conta? Pô, muito massa. Vamos primeiro, então, fazer um jabá aqui. É o seguinte, daqui a 2 dias temos novamente Glebolândia, com uma sonzeira pra vocês aí. E, pô, Claclau, hoje temos uma conversa muito massa. Eu vou até fazer uma trilha sonora pra ver se você entende do que se trata. O que você acha? Qual vai ser o assunto? Vamos ver. Eita. Ó. Sinto que é uma coisa de elevação espiritual, hein? Ó. Isso mesmo, senhoras e senhores. Sabe por que Glebo está tocando essa trilha sensacional? Porque hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que eu tenho várias curiosidades e acredito que vocês também. A gente vai falar sobre o budismo. Sim, senhoras e senhores, todas as dúvidas e curiosidades sobre o budismo, a gente vai falar com um praticante de budismo e ele está aqui e vai colar pra cá agora. Chega pra cá, meu brother Denner! Uma salva de palmas na nossa mesa pra ele. E aí, Fefo, tudo beleza, certo? Mano? De boa, e você, mano? Tudo certo. Cara, primeiro eu queria te agradecer demais. Coisa bonita, hein? Olha, coisa linda, galera. Essa mesa é diretamente do Elon Musk, a gente fez uma troca. É o charme do podcast. Ele mandou. É nossa cereja do bolo. Exatamente. Cara, primeiro, obrigado por você ter colado aqui. É um assunto que eu acho muito legal. Eu tenho várias curiosidades mesmo. E vamos começar pelo começo. Eu queria que você falasse, cara, o que é o budismo, quem é Buda, o que é Buda pra você? Show de bola. Vamos falar Vamos agora lá. sobre o nosso budismo. Yeah. Primeiro assim, o budismo ele começa lá na Índia. Então vamos Certo. trazer de uma forma bem breve e rápida para entender e compreender o que é essa palavra Buda, né? Uhum. Então esse budismo, ele inicia lá na Índia com um príncipe chamado Siddhartha Gautama. Então vamos tentar trazer para os dias de hoje, seria um playboyzinho. Sim. Ele é um cara que vivia num palácio lá e ele mal saía desse palácio. E aí ele teve 4 oportunidades de sair desse palácio. E quando ele saiu, todas as vezes ele viu algum tipo de sofrimento. Sim. E aquilo tocou ele. E a família dele queria muito proteger ele. E aí, Proteger ele de ver os sofrimentos que a existiam. realidade, né? A realidade. Sim. Que isso todo mundo quando sai da... Nem precisa sair, né? Hoje liga a TV e já vê a realidade do mundo. Uhum. E aí é nessa pauta de quando ele sai, ele começa a notar que, tipo, tem algo errado. Por que as pessoas sofrem? Porque, tipo, entre aspas, eu tenho tudo e geral tá sofrendo aqui nesse rolê. Uhum. E aí é onde que ele busca compreender isso. Então, ele acaba se tornando Buda, na verdade essa palavra significa o iluminado, mas que Buda não é um ser humano. Buda é um estado de vida. Ah, que brisa. Pode falar palavrão aqui, Lógico, jovem? pode falar o que você quiser, Então, que velho. porra é esse estado de vida? Tipo, qual é o significado disso, de tipo, estado de vida? Uhum. É muito simples de compreender. Todo mundo tem estado de vida. Então, ou seja, todo mundo é Buda? Não. A pessoa só se torna Buda se ela manifestar na vida dela. E aí se passaram vários períodos e o budismo ele entrou em declínio. Aí ele foi se perdendo, pode mandar. Primeira fala. dúvida, o budismo ele é uma religião? Eis a questão.
Trazendo pro lado oriental, se fala muito de uma filosofia de vida. E eu compreendo como uma filosofia de vida. Pro lado ocidental, já se fala mais em religião, porque é da cultura nossa, tipo, ter uma religião. E o porquê de filosofia de vida? Porque as suas ações você toma baseada na filosofia, da forma que você vive. Entendi. Então o budismo, ele tá não pra, tipo, colocar uma coleira ou uma guia em você, mas sim que você possa pensar, ter esse discernimento, tipo, pô, isso é certo ou errado. Mas, tipo, e aí? O que significa isso? Porque a base do budismo... Mas o Buda, ele não é um deus, assim. Não. E aí que tá a questão do budismo, porque no budismo não existe ninguém superior. O Buda não Nem é o próprio... nem o próprio Buda. Por quê? Ele é um estado de vida que ele adquiriu e o principal ponto dele, poder explicar, explanar para as pessoas isso. Então o principal ponto do budismo é que todas as pessoas têm esse estado, só que precisa manifestá-la. Da mesma forma o Buda, ele manifestou isso na vida dele. E aí por isso ele saiu andando como andarilho por toda a Índia e tudo mais, para poder explanar isso pra galera. E aí ele saiu peregrinando, espalhando isso que ele acreditava. Sim. Essa doutrina, vamos dizer assim. Exatamente. E nesse meio tempo ele foi tendo seus discípulos, foi se acumulando vários discípulos, no qual as pessoas... Porque assim, ele vinha também de uma filosofia de vida, e algumas coisas ele também se questionava, principalmente quando ele viu as pessoas sofrendo. Sim, sim. E aí, quando ele simplesmente, tipo, saiu do foco e foi meditar, fazer sua meditação lá numa árvore chamada árvore de Bodhi, e aí a gente vai entender esse Bodhi lá na frente, que é a principal ação do budismo. Isso na Índia. Na Índia. Aham. Então ali no Nepal, né, que ele nasceu no antigo Nepal. E aí ele começou a andar por lá, tudo mais. E aí quando ele sai de foco e vai fazer sua meditação para poder compreender a vida e tudo mais, é onde ele compreende esse estado de vida. E aí ele compreende que, tipo, todo mundo vai sofrer. Não tem pra onde correr. Mas o principal ponto do budismo é como a gente vai lidar com esse sofrimento. E quanto tempo ele demorou nessa meditação até chegar nesse clique, assim? Então, é um período não muito curto. Mas o principal ponto disso é que a infância dele, quando a gente traz lá do início, ele saiu as 4 vezes do palácio. E aí quando ele saiu desse palácio, primeiro ele viu, tipo, a questão da doença. Ele não tinha tido contato com a doença, que as pessoas, tipo, ficavam doentes. Então existe a questão do nascimento. Mas como assim um nascimento? Se você parar pra pensar, o bebê, ele nasce chorando. E aí, o que isso significa? Porque ele tava lá quentinho, dentro da barriga da mãe, do nada, pum, veio pro mundo e começa a chorar. Então, isso já é um sofrimento pra vida daquele bebê. Sim. Por mais que a vida é algo belo. Então, eu tô falando que nascer, tipo, é algo sofrimento. Não, mas sim, já é um primeiro sofrimento. Sim. E aí ele foi vendo que o envelhecimento também era um sofrimento para as pessoas. E a outra vez que ele saiu é encontrar com a própria morte. Então a morte também era um sofrimento. E ele não sabia que existia morte, assim como... Não, é tipo porque... Pensa assim, a gente não vai sair desse estúdio. E tudo tá só chegando aqui, só de iFood. Pode fazer o jabá? Sem fazer o jabá do iFood. Eles não fazem, né? Mas se Precisam, quiserem, né? Pelo amor de Deus. E né? iFood, chega junto. É isso. E aí, mas tipo, ó, chegou aqui, ó. Bip, bip, vai lá pegar. Então tava tudo muito confortável pra ele. E aí quando ele teve esse contato e tudo mais, e aí nesse período ele foi praticar outras linhagens, foi compreender, tinha uma questão de austeridade e tudo mais, e aquilo ele falou, não tá rolando. E até com o momento que ele fala, não, vou separar um período pra entrar em meditação e tudo mais. E ele já tava fora do Já palácio, tinha saído morando na rua, do reino teoricamente. Sakya. Por isso que se fala Sakyamuni, por causa do reino da família dele, Sakya. E aí que ele sai, tanto que o nome dele era Siddhartha Gautama e blá blá blá. E aí beleza, então a gente compreende o budismo ali na Índia, que é o momento que ele sai da zona de conforto e vai para compreender isso. E aí o principal ponto dele é que o budismo, ele não cria parede, cara. O budismo ele não tá para criar parede, o budismo não tá para tipo ser seletivo, essa é a melhor palavra. Todas as pessoas podem atingir o estado de Buda. E aí muitos discípulos deles, na verdade não muitos, mas alguns questionavam, tipo, tal pessoa pode atingir? Mulher pode atingir esse estado de Buda? Ou só homem? Porque se a gente parar pra pensar, boa parte das filosofias, religiões e tudo mais, a imagem principal é do homem. É masculina, sim. É o homem, é masculino total. E aí é onde que ele fala, não, o budismo é pra qualquer ser humano. Estando vivo, você consegue atingir esse estado de Buda. Só que o budismo é tudo período. Lembra que eu falei que, tipo, entra em declínio? Entra em declínio? Porque o budismo,
o principal ponto é como as pessoas compreendiam naquela época. E, tipo assim, as coisas não são fáceis de entender. Então, vamos pensar lá. 400 anos, mais ou menos, antes de Cristo, nasce esse cara. Imagine para explicar para essa galera Naquela época. que atingiu esse estado de Buda, se tornar uma pessoa iluminada. E ele foi tirado de louco em algum momento? Tipo... Provavelmente, né? Não tem jeito. Sim. Tipo, quem é você que do nada sai andando aí pela rua Sim. e tudo mais? Mas o lance de meditar e etc. já acontecia. Já estava acontecendo. A galera já Porque fazia, foi já. ali que tipo, a galera começou a compreender. Vamos começar a meditar e tudo mais. Então esse foi o principal ponto do budismo, a meditação. Tanto que hoje todo mundo quando fala do budismo, fica porque esse é o símbolo do budismo, Sim. tudo mais. Mas o budismo, como eu disse, ele é passado por períodos. E quais são os preceitos do budismo, assim? Quais são, tipo, os 10 mandamentos, se eu posso dizer assim, do budismo? Perfeito. Então, eu gostaria da gente só andar um pouquinho para chegar no Japão. Demorou. Que aí fica mais fácil Bora. para compreender isso. Porque então a gente saiu lá, teve o Sakyamuni, então que ele acaba sendo a imagem principal do budismo, Sim. como o principal Buda, e aí chega na China, porque aí foi passando ali pela Ásia. Então chegou na China, existia um grande mestre chamado Tiantai, que revelou uma teoria também, que é de 3.000 mundos no único momento da vida. O que significa isso? Para não ficar muito extenso nem enrolar, de uma certa forma, é onde você cria a sua determinação de mudar a sua vida por meio da prática budista. Então, onde você consegue juntar o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Então, quando você determina a sua vida, direcionando para algo que você quer de mudança. Então, esse Tiantai revelou isso. E foi se juntando. Um preceito, foi criando. Então, a gente tinha lá o Sutra do Lótus, que foi os escritos de Sakyamuni, que são 28 capítulos. E aí, desses 28 capítulos, foi indo. Aí, chegou na China, esse grande mestre Tiantai deu uma organizada nesse sutra. É tipo, eu vou sempre trazendo pra nossa cultura, assim. É como se fosse a Bíblia, deles. Perfeito. Entendi. A Bíblia. Então, 28 capítulos, aí chegou na China, ele acrescentou mais. Isso, ele na verdade ele organizou essa Bíblia e ainda revelou uma nova teoria, que é esse 3.000 mundos no único momento da vida. Porque como já tinha 3.000 mundos no único momento da vida. Ah, pode crer. E aí que tipo define aquilo, passado, presente e futuro, por isso que é 3. E aí beleza. Quando ele sai dessa questão da China, chega no Japão, aí o budismo explode. Bum! Porque boa parte das pessoas acha que o budismo é da onde? Do Japão. E tem um porquê. Porque boa parte da cultura japonesa abraçou o budismo. Tem outras linhagens e tudo mais, são várias linhagens. E aí que eu entro do budismo que eu pratico, que é o budismo de Nichiren Daishonin. Esse budismo de Nichiren Daishonin, até hoje é uma data muito especial, cara. Que é dia 28 de abril. E no dia 28 de abril de 1253, nem sei quantos anos que dá, 700 e alguma coisa, eu acho, foi aonde o Buda Nichiren Daishonin, que é o budismo que eu pratico, recitou o Nam-myoho Renge-kyo. E aí a gente vai entender esses preceitos. Por quê? Porque Nichiren Daishonin, quando ele tinha uns 12, 13 anos, ele foi para uma escola budista. Então, aí ele foi estudar o quê? Budismo, tudo mais. Lembra lá do tal do Tiantai? Lá no Japão tinha a escola dele, que se chamava Tendai. E aí esse Nichiren Daishonin, que era um jovem, começou a estudar o budismo e tudo mais. Beleza. Que era de outra vertente. Sim, de outra vertente. E aí, quando ele sai dessa escola, porque ele via que tipo, o budismo tinha se perdido em alguns aspectos. O principal aspecto era que as pessoas não acreditavam que ela atingia o estado de Buda. Entendi. Peraí, como que o cara lá no Nepal falou que revelou esse budismo, que todas as pessoas tinham condição e agora não tem mais? Entendi. Mas isso foi um erro de comunicação, de doutrina? Então, é que tipo, as pessoas vão criando dogmas. Então, tipo, esse dogmas é tipo, você apropriando disso. Então, um exemplo, eu sou o responsável por esse templo aqui e eu atinjo o estado de Buda. Entendi. Os fiéis oram para mim e serão abençoados. Do homem pegar o poder. Exato, simplesmente isso. Entendi. De uma certa forma é essa. E aí que o Buda Nichiren vem quebrando. Tipo, não, isso tá errado. Lembra que eu falei da questão do seletivo? Ué, por que se torna seletivo? Porque só um que consegue atingir o negócio. Perfeito. Por quê? Tipo, só o monge. Porque ele vai se abdicar da vida dele para ir lá pro monte? Cara, não faz sentido. Então esse budismo ele não é essencial para as pessoas.
Esse budismo ele tá totalmente contrário. Ele é egoísta, porque a pessoa tem que Exato. abdicar da própria vida só pra servir. Fechou. Entendemos o budismo. E aí entra em cena o budismo Nichiren Daishonin. Porque o Nichiren Daishonin começou a questionar isso que a gente tá falando agora. Que, tipo, por quê? Entendi. Como assim eu vou ter que virar um monge? Não, eu tenho que compreender a A sociedade. filosofia que Aqui é onde eu me encontro. Sim. Então, qual que é a região que a gente tá aqui agora? Qual que é o quê? A região? Japão. Não, a região aqui. É Moca, né? Moca. Moca, Tá. Pensei que era na história, pô. Tô tão dentro da história, cara. Mas é isso que a gente vai fazer. Da história trazer pra realidade, pra Aham. compreender esse budismo. Sim, sim. Então, tipo, eu tô aqui na Moca. Eu tenho que sair da Moca pra me tornar um Buda? Não faz sentido. Não faz né? sentido. Ah, eu moro lá em Diadema. Eu tenho que sair de Diadema pra me tornar um Buda? Talvez, não, brincadeira. Mas assim, é onde eu me encontro que eu preciso me tornar essa pessoa iluminada. E sendo como eu sou. Sim. Como? Sendo o Fefo, sendo o Denner, sendo o nosso Glegolândia aí. É a forma que a gente é que nos tornamos Buda. Mas Você mudando não a forma de precisa pensamento. você não precisa de nenhum lugar específico, nenhuma roupa específica, nem nada. É você o que você sente, o que você acredita. E eu acho que o que você pratica, pelo que eu tô entendendo. Perfeito. E aí que a gente vai chegar num ponto bem interessante, porque não é o Denner que tá falando. Uhum, Tem base teórica. entendi. E essa base teórica vem desde esses 28 capítulos que na China foram reorganizados. E chega no Japão, e aí dá o boom com Nichiren Daishonin. Tá. E aí que a gente vai compreender de ser um Buda na Moca, ser um Buda em Diadema, ser um Buda em Manaus, ser um Buda em qualquer lugar, na Venezuela, tanto faz. Porque Nichiren Daishonin, ele veio pautando que as pessoas manifestam o estado de Buda, mas quando? Calmou. O principal ponto que existe um Gosho. O que é Gosho? Vamos traduzir isso. É carta. Existe uma carta que ele escreveu que é atingir o estado de Buda quando? Nesta existência. Por que nessa existência? Porque algumas linhagens acreditam ainda, não menosprezando, mas que a pessoa atinge o estado de Buda quando morre. E não era isso que ele queria. Então, isso é uma outra dúvida que eu tenho e eu acho que isso é tipo meio que a galera toda tem esse preconceito. Quando alguém que é budista morre, a galera fica tipo, uhul, da hora, ele conseguiu, agora ele venceu, porque eu já ouvi falar isso, que tinha Sim. festa e que a galera falava, nossa, ele agora vai. Lembra dos 4 sofrimentos? Uhum. Lembra que a visão budista é mudar a forma de pensar? O sofrimento. O sofrimento. Uhum. Não que a gente vai soltar rojão, tipo, pum! Porra, morreu, maldito! Mas não é isso. Entendi. Mas assim, como que vamos lidar com o sofrimento da morte? Entendi. Lembra da filosofia de vida? É como você pensa, como você age, o seu aspecto de vida, seu relacionamento, tudo na sua vida. Isso é o que vai determinar como você vai conduzir todos os sofrimentos. E aí essa questão da morte, talvez venha daquela linhagem lá, que tipo, eba, ele morreu, ele vai se tornar um Buda. Entendi. E aí, voltando nessa, atingir o estado de Buda nessa existência, vem pra, não que tipo, a pessoa não se torne um Buda ao morrer, no budismo Mas fala pra isso. falar que é nessa... É que você precisa atingir o estado de Buda agora. Por quê? Porque atingir o estado de Buda, ele vem numa sequência e aí a gente vai entender os preceitos. Tá. Cara, eu gostaria de linkar 10 pontos aqui. Manda Posso? ver. Lógico. Existe 10 estados de vida. Talvez pode falhar um aqui. Então esses 10 estados de vida eu vou tentar de uma forma muito leviana tentar explicar para ficar claro. E isso que todo mundo precisa compreender. O que precisamos compreender? Que esses 10 estados de vida são formas que a gente passa durante o dia e que o budismo, até isso é bem interessante, que a gente chegou em Sakyamuni, a gente iniciou em Sakyamuni, já está em Nichiren, a gente 400 anos antes de Cristo, e agora a gente já está em 1200. Caramba. Então já se passou um período Sim, bem longo. E o que ele pontuava, pode colocar a mão na mesa, Lógico, interativa? essa mesa é Ó, que sensacional, maneira, pode- hein? E aí, pensar assim que, tipo, Sakyamuni, alguns discípulos dele perguntou, quem que vai assumir a responsabilidade? E aí ele pontua que não seriam vocês. Por quê? Aí eles até falaram, tipo, pô, tá de sacanagem, tô aqui com você e não você. Porque toda época vai necessitar de pessoas que compreendam a época e Sim. poder abordar o budismo da melhor forma. Entendi. Então talvez Sakyamuni, se viesse hoje,
Talvez que a sua sabedoria conseguiria conduzir, mas talvez não. Seria um louco, entendeu? Sim. Então, como conduzir isso? E aí, beleza. E aí, voltando lá pro Japão, existem os 10 estados de vida. O que é esses 10 estados de vida? O primeiro é o estado de inferno. Eita, no budismo não tem capeta? Tem satanás? Tem isso? Não, não tem nada disso. Entendi. Estado de inferno, lembra que eu falei estado de Buda a gente atinge? Sim. Estado de inferno a gente atinge também. Entendi. Por mais que é um estado inferior, mas atingimos. E aí tem um contexto que, assim, dentro do estado de inferno contém o estado de Buda. E dentro do estado de Buda contém o estado de inferno. Entendi. O que ele está falando? Que a pessoa, ela atinge o estado de Buda, mas ela também atinge o estado de inferno. Ela tem a mesma possibilidade. É a mesma possibilidade. Então, tipo, o que seria talvez esse estado de inferno? Quando a pessoa, tipo, não vê mais contexto nenhum da vida dela. O que é mais sagrado no budismo? A vida, cara. E como que você não vê mais, tipo, sentido nela? Entendeu? Esse seria o estado de inferno. De inferno, tipo, o mais baixo que existe no budismo. Entendi. E aí depois vem o estado de fome. Talvez a gente passa bastante nesse aspecto no Brasil, não de fome de comer em si, mas fome de, tipo, talvez roubar do outro. E vamos chegar no nível muito claro, talvez, da política nossa. A gente sofre com isso há Sim, sim. eu acho que desde 500 anos, né? Quando o português já invade já aqui, já tá sendo roubado. acabando com tudo. Então, ou seja, o contexto nosso, essas causas, ela tá praticamente enraizada, mas isso não quer dizer que não pode ser quebrada. Mas beleza, é um processo de, tipo, esse estado de fome, de querer, tipo, querer o do outro, faminto, assim, zoião, esse espírito faminto. famoso zoião. E aí vem o estado de animalidade. Estado de animalidade, o animal. Eu amo os animais, sou vegetariano, sejam vegetariano. E aí, mas assim, o estado de animalidade, se a gente parar pra pensar, o ser humano é um animal, é pra ser um animal racional. Tá difícil. É pra ser. Tá difícil. Mas tá difícil. Mas assim, o irracional, tipo, se você joga lá um animal selvagem contra animal, provavelmente eles vão se atacar. Sim. Isso é um estado de animalidade. Quando uma pessoa ataca a outra. Você, tipo, sem ter Perde um a porquê. racionalidade. Exatamente. E aí, beleza. Então a gente passou inferno, fome, animalidade, chegou na ira. Ira, quando a gente fala do trânsito de São Paulo, estado de ira. Entendi. O cara passou, encostou, a gente, filha da puta, e tudo isso, Vai isso aqui. tomar no- Bem-vindo ao estado de ira. Então, esses são os 4 piores estados que nós encontramos. E aí depois já começa a dar uma melhoradinha. E aí tem qual estado? O estado de tranquilidade. A gente tá tranquilo agora. Pensa que nós estamos tomando aqui, nossa brejinha, nosso carro tá lá fora, bum, bateu o nosso carro. Como que a gente fica? Preocupado, com raiva, puto da vida. A gente não tava em estado de tranquilidade? Caiu. Desceu pro, Entendeu? pro ira. Lembra que eu falei que ele fica assim, ó, transitando durante a nossa vida, durante o nosso dia? É isso. E aí, do tranquilidade, quando a gente evolui um pouco mais, vem o estado de alegria. Um exemplo, torce pra que time, Fefo? São Paulo. Tamo voando Ah, tá bom, agora, hein? tá Tamo bem. voando, hein, papai? Mas calma, Tamo voando, hein? calma, que daqui a pouco se encaixa e volta a É, cair. Então, eu não ponho a minha mão no Mas, fogo ó, mais. dando um exemplo, eu sou palmeirense fanático, amo o Palmeiras. É moca, né, pai? Mas assim, um exemplo, ontem fiquei felizão, Palmeiras 5-0 lá na Libertadores, show de bola. Estado de alegria. É uma alegria que, tipo, não muda a minha vida, sendo bem sincero. Mas é uma alegria. Eu fico feliz, dormi feliz, acordei feliz, mas é algo muito leviano. Sim, sim. Beleza. Então a gente tem esses 6 estados, que a gente diz que ali que são inferiores. Porque tanto o estado de tranquilidade e de alegria, por mais que a gente pense a alegria de tipo boom, mas ele é muito transitório. Entendeu? Ele é muito rápido. Você cai muito rápido por Entendi. qualquer coisa. Entendi. E aí começa a vir um budismo fulminante. Que aí vem um estado de erudição. O que é erudição? Erudito. Uma pessoa que compreende o budismo, tipo, vou pegar aqui um livro, começa a compreender sozinho ali. Então é uma pessoa erudita. Esse estado de erudição vem surgindo na vida dela. Uma coisa mais teórica, assim? Com certeza, é isso. Entendi. É o período teórico do budismo. Estudar mesmo. Estudar. Entendi. Mas quando você faz isso, e aí tem uma parte que, tipo, mostra o quão bom e quão bonito e quão sábio é a pessoa que escuta. Porque depois do estado de erudição, subindo um pouco mais de estado, a gente chega no estado de absorção. O que é absorção? A pessoa que escuta. A pessoa que ouve, o ouvinte, que compreende, ouvindo a outra pessoa. Então, mais do que simplesmente você estudar sozinho, é você escutar. Tem que escutar o Entendeu? animal. Então, por isso que não tem como a gente se afastar da sociedade.
Porque você tem que ouvir, o o cara. outro, a experiência do outro. Pô, que Perfeito. legal, hein? E aí a gente tá chegando... Lembra da árvore de Bodhi? Uhum. Chegamos nela. O próximo estado, a gente passou por erudição, absorção, chegamos no estado de Bodhisattva. Ô, louco. E o que é isso? Bonito, né? Faço a Bodhisattva. menor ideia. Cara, o estado de Bodhisattva é quando você fala do budismo para outras pessoas. Quando o budismo faz sentido na sua vida e você quer que a outra pessoa E experimente. você tem conhecimento ao ponto de repassar essa... Cara, o conhecimento a gente nunca tem, né? A gente vai cavando ali ao Sim, longo sim. da vida. Não, e mas é você isso. já teve que ter o estudo Exato. de erudição, já teve que ouvir na... Mas nem nessa questão. Você sentiu o budismo na sua vida. Ah, tá. Você experimentou, você sentiu, tipo, pô, eu mudei em alguns aspectos. Então, vamos colocar em Pode degraus. pular. De um degrau pro outro, não necessariamente você passa por todos. Às vezes da alegria você vai pro não sei onde, que é 3 pra cima e cai 2 pra baixo. Perfeito. Entendi. É isso. Então, isso são estados de vida. Entendi. Por isso que dentro do estado de inferno contém estado de Buda. Então, é transitório. Entendi. E aí, o que é esse estado de Bodhisattva? Ele é o estado talvez mais bonito do budismo, porque você consegue... Aí a gente precisa compreender, porque a pessoa só se torna um Buda quando ele compreende o sofrimento da outra pessoa. Porque Bodhisattva, se a gente fosse traduzir aqui, seria seres sensíveis. Sensível ao quê? Ao outro. Ao sofrimento da outra pessoa. Legal. Budismo. Sakyamuni, o que tocou ele? O sofrimento das pessoas. Ele não estava doente, ele não estava nascendo, Sim. Ele né, não tava envelhecendo, com não fome, tava ele com não tava nada, com cara. Mas foi o sofrimento que tocou ele. Pode crer. Então, quando ele começou a compreender isso, tudo mais, ele foi andar, foi fazer um monte de coisa, exatamente para explicar isso para as pessoas. Então a gente passou pelo estado de Bodhisattva. E aí o estado de Bodhisattva, ele é tão lindo porque a pessoa não se torna Buda, cara, se ela não fazer ação de conduzir outras pessoas a serem A se felizes. tornar, então. Que legal. A se libertar, tipo, do sofrimento. Então, ser Buda, na verdade, ser esse iluminado, não é simplesmente pra você. Lembrando que o budismo, sim, é uma mudança pessoal. Mas o budismo Nichiren, a gente fala que ele é o budismo sol. O sol, ele é seletivo? Ele ilumina quem ele quer? Não. Tá no bandão, todo mundo vai ser iluminado. Entendi. Entendeu? Então, essa é a questão. Quem está sendo iluminado nesse aspecto? Todo mundo. Então, quando o Fefo começa a praticar o budismo, talvez nem você vai sentir tanto essa mudança, mas as pessoas que estão ao seu redor. E aí surge, cadê o nosso mesa? Surge uma palavra chamada Nam-myoho Renge-kyo. Como é que é? Vamos recitar aqui, nós dois juntos. Vamos lá. Nam-myoho Myoho Renge-kyo. Renge. O Kyo. que é isso, Fefo? Não faço ideia. Eu tô falando pra cacete aqui, hein? Que legal. Fale Bora mais lá. aí. Esse Nam-myoho Renge-kyo Ah, é um mantra que Nichiren, no dia 28 de abril de 1253, revelou. ele falou esse Ele mantra. revelou isso. Mas de onde que ele tirou isso? Opa, aí galera. Ó a mesa aqui. Vamos Já rec- recitando com a gente, vai. Ela vai recitar junto, deixa ela aí por um período. Riskunan. Não. Vamos ler Myoho Renge-kyo. Myoho Renge-kyo. Myoho Renge-kyo, lembra dos 28 capítulos do Sutra de Lotus? Sim. Esse é o título do capítulo dos 28 do O título livro. Do livro. Do livro. Como é que é? Myoho Renge-kyo. E o que é esse Myoho Renge-kyo? Nam, primeiro ponto, foi que Nichiren revelou. Ele falou, tá faltando alguma coisa aqui. O que tá faltando? Você acreditar. Então, Nam é acreditar? Na verdade, Nam significa devotar. Uhum. Devotar ao quê? Acreditar, ter fé em algo. Em quê? Ao Myoho. O que é esse Myoho? Lei mística. Então, Ou devoção à lei mística. Essa é a lei mística. Mas o que é lei mística? Vamos dar exemplo? A simultaneidade da vida. Então, exemplo. Enquanto hoje tem pessoas morrendo, talvez na mesma ala do hospital tem pessoas nascendo. Ah, sim. Simultaneidade da vida, cara. Entendi. Então, tudo tem um lado bom, tudo tem um lado Exato. ruim. E aí, no universo existe uma força Uhum. que a gente acredita. Que esse estado de Buda, exatamente, a gente conecta a nossa vida com o universo. E tá tudo dentro desse Myoho, que é lei mística. Então, devota a minha vida a essa lei mística, então essa força, Seria a lei do universo. essa lei do assim. universo, perfeito. Nam-myoho, devota esse Nam-myoho, essa lei mística de Renge. O que é Renge? Aí é onde o filho chora e a mãe não vê. Que É é a o- causa e efeito. Ah, bebezão. Por quê?
Então o budismo, ele acredita na causa e efeito. Essa é a base do budismo. Que massa. Por isso, tu precisa pensar nas suas ações. Entendi. Mas mais do que pensar, Fifo, a gente não pode pensar que a religião ela tá para ser coleira. Sim, sim. Porque se ela for coleira, ela não tá mudando nossa vida. Sim. Então, exemplo, Nam-myoho Renge. Então, devota essa lei mística de causa e efeito. Então, existem 3 tipos de causa: pensamento, fala e ação. Mas pra gente pensar, talvez o meu coração esteja bom ou esteja na bosta. Se tá na bosta, o que eu vou reproduzir? Pensar merda. Achamos. Então, o budismo ele tá para mudar a forma de pensar. Entendi. De como a gente compreender toda essa questão, esse sofrimento. Para mudar o Kyo. O que é o Kyo? Essas 3 existências, o passado, o presente e o futuro. Então, quando eu mudo hoje, aquela causa que eu fiz no passado, eu crio a condição para que no futuro ela seja amenizada. Ela não se repita. Por quê? Porque eu mudei. E lembra que eu falei da gente mudar a forma de pensar, a forma de compreender tudo isso? Isso é o budismo. Então, não é que você não vai sofrer, porque a causa e efeito existe, cara. Sim. E seria, tipo, meio hipócrita a gente falar, o cara pratica o budismo, já era, acabou a causa que ele fez. Maneiro. Não, cara. Tipo, tudo se justifica, nem a pau. Exatamente, pau é pau. Então tem que tomar o pau. Então, naturalmente, a questão como que você vai passar por esse sofrimento? Entendi. Talvez não vai ser mais sofrimento pra você. Você vê simplesmente uma dificuldade que você consegue ultrapassá-la. Então a base da nossa prática é o Nam-myoho Renge Kyo. Então a gente fica recitando Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Será que eu Kyo. consigo? Bora, vamos fazer aí. Vamos tentar, Glebo? Bora aí. Vamos lá. Vai aí, Glebo. Mas Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo. agora vai. Todo mundo aí em casa agora fazendo. Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo. Demais. Mais uma. Mais uma. Nam-myoho Renge Kyo. Putz, você tá mais leve? Eu tô mais leve. Já sentiu, Não né? é? Ó. Ixi. Isso é o budismo, cara. Que massa. Essa recitação. Só que aí, um ponto que a gente precisa compreender, quanto recitar disso. Porque Então, isso que eu ia perguntar. Isso é um mantra, mas existe tipo um Pai Nosso, uma reza, ou é só isso? São só essas palavras que são replicadas? São 2 partes que a gente recita. O Gongyo. O Gongyo, lembra do Sutra lá do Sakyamuni? A gente recita 2 capítulos. E o Nam-myoho Renge Kyo, que é o Daimoku. Então a gente vai lá, recita esse Gongyo, que é um livrinho que dá mais ou menos uns 4 minutos. E após encerrar ele, a gente começa a recitar o Nam-myoho Renge Kyo. E aí, só pra trazer pra minha vida, pra compreender o quanto o budismo é benéfico na minha vida e tudo mais, esse livrinho tem uma parte que é assim: Mai Sazanen Garo Shujo Tokonyo Mujodo Sokujojo Bushin. O que é isso? Esse é um trecho do Sutra que o Sakyamuni escreveu, que a tradução mais ou menos é assim: medito constantemente para fazer com que outras pessoas adquiram o corpo de um Buda. O que é isso? Que outras pessoas também atinjam o estado de Buda. Entendi. Checkmate. E aí, ele terminou com um ponto final? Não. Ele termina com interrogação. Ele pergunta: como eu posso fazer com que o Fefo atinja o estado de Buda? Aí a gente começa: Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam... Então recitar o Nam-myoho Renge Kyo faz com que atinjamos o estado de Buda. Ah, maravilha, então é só falar isso? Não. Por quê? Porque mais é a oração, a recitação do mantra e a ação. Você mudar na verdade. É o pensamento, Exato, as suas fala e a ações. ação. Então, quando você começa a mudar tudo isso, aí sim você se encaminha para ser uma pessoa iluminada, mas como o Fefo é, cara. O Fefo não precisa raspar a cabeça, o Fefo pode beber sua breja. Outro mito que a gente tem, por exemplo, quando eu tava falando com a nossa mesa mágica, o Japonildo, e veio esse assunto, né, de falar sobre o budismo, eu fiquei, mano, muito animado em falar disso. E a referência que a gente tem é tipo a Monja Coin. Sim, É tipo... excelente pessoa. Não,
Meu sonho, monja, se você vê Venha. isso aqui, putz, que orgulho que eu teria em falar com você. E é o seguinte, o que a gente pensa é isso. Na monja, em cima da montanha, fazendo, aí me deparo com você, Ué. uma pessoa, teoricamente, Normal. que não dá pra ver Exato. que você é budista, assim, pela aparência. Tudo isso que foi feito, falado, ensinado. Como o Buda não precisa mais ter essa característica física, as ações também se adequaram aos tempos de hoje? Exatamente. Mas quais seriam essas ações que a gente precisa se adequar? Porque o bem foi bem sempre. Entendi. O mal é mal sempre. Dentro disso aí, eu tô me ouvindo? Eu acho que não. Acho que eu tô. Tô não? Não. Não. Seu mic não tá. E agora? Acho que eu Agora tô? sim. Agora você garoto. está. Tipo assim, bicho, duas coisas. Jesus Cristo é um cara famoso. Agora tá alto, agora tá bom, agora tá bom. Jesus, qual que seria Jesus A correlação. no conceito do Buda? Ele seria um Buda, a posição de Jesus, ou Jesus seria um posicionamento de um corpo especial ou de uma inteligência emocional especial ao ponto do Buda? Qual a Você me correlação entendeu? dos dois? Ele, Sim, é uma, ele, é um, entendi. ele é um ser, ele é um... o que significa Jesus no budismo? Partindo que o estado de Buda todo mundo tem, não seria algo acima de todos. Já começa aí, porque todo mundo É igual. é igual. Esse é o principal ponto do budismo. O que muda é essa questão dos estados. Quando a gente traz para Jesus, eu sou uma pessoa que em nenhum momento da minha vida fui cristã. Respeito muito, respeito todo. Exu, tudo mais. Para mim não tem problema nenhum. Portanto, exatamente, essa paz mundial não é todo mundo ser budista. Paz mundial é todos se respeitarem. Sim, claro. Esse é o principal ponto. Mas é muito claro por toda a história que quando encontramos Jesus, ele sempre queria fazer o quê? O bem. Uhum. Não é bandido bom, é bandido morto. Entendeu? Então, quando a gente compreende que ele usava essa fala exatamente para que as pessoas pudessem, na verdade, ser pessoas melhores, que um pudesse respeitar aos outros, quando você vê Maria Madalena, tudo mais, blá, 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 mostra que era uma pessoa boa. Então, se a gente falar pelo um olhar budista, foi uma pessoa de grande sabedoria, que queria, sim, uma mudança de uma sociedade e que todos tivessem essa compaixão. Lembra lá da questão do Bodhisattva, de ser uma pessoa sensível ao sofrimento da outra pessoa? Talvez se liga aí nesse aspecto. Entendi. Mas no budismo, atingir o estado de Buda é sua ação de poder se encontrar com outras pessoas e falar sobre o budismo, naturalmente atingirá o estado de Buda. Porque é algo natural, entendeu? Mas não tem esse Correlação. lugar acima como... Não Entendi. tem. Quando, um exemplo, Jesus é Jesus, tipo, é um ser intocável, super respeito, mas essa é uma linhagem cristã. Entendi. No budismo, não. Nem o Buda é algo considerado- intocável. Sim, é uma pessoa de grande sabedoria, tanto que a palavra Buda vem dele, sim, de uma pessoa iluminada, mas é uma pessoa que também passou por os outros estados. Mas exatamente por ser uma pessoa de grande sabedoria, foi que revelou isso para as outras pessoas. Mas isso não deixou que ele fosse um ser humano. Ele era um ser humano. E tipo, por exemplo, a monja Coen que a gente falou, ela é o mesmo grau de budista, vamos dizer assim, do que você ou de qualquer um que pratica ou não? A Koen, se eu não me engano, ela é do budismo Zen. É outro tipo É de outra linhagem de budismo. Entendi. É... Alguma linhagem de budismo tem essa diferenciação? Tem alguém mais especial Então, ou nenhuma tem? a princípio, lembra que eu falei que o budismo ele foi mudando? Uhum. Em algumas, tipo, o estado de Buda não é mais nessa terra, é quando morre. Entendi. Para outras, não, se tornar um Buda nessa existência. Uhum. Para outras, talvez, Budas são algumas pessoas. Tipo, talvez um monge, isso e aquilo. Entendi. Entendeu? Então, foram se criando várias ramificações. Certo. E, tipo, o budismo Nichiren, ele vem talvez como, não budismo moderno, mas o budismo que vem falar que todas as pessoas têm o estado de Buda. Essa é a diferença do budismo Nichiren. Entendi. Que todas as pessoas, sem distinção, têm. Ter não quer dizer manifestá-la, Certo. mas tem. E, beleza, agora vamos a você. O que fez você se identificar e o que faz você, nos dias de hoje, ainda permanecer nisso? Cara, posso pegar uma breja? Lógico que pode, eu pego pra você. Por pelo favor, amor de Deus. Pode responder. Porque enquanto agora é o isso. Denner que vai falar. Agora vai, Denner. Vai. Então,
Solta o som aí, DJ. Gostei da música, boa. Opa! Tem jabal, não? Heineken, por favor, hein? Por favor. Heineken Lagunitas, logo mais. Se Deus quiser, estaremos juntos. Boa. É isso. Denner, cidadão de 29 anos. Que 29 anos pratica esse budismo. Ué, mas como assim? Desde bebê? Sim. Nasci numa família budista. Meus pais são budistas. A minha avó também é budista. Então, tipo, já praticamente aí... Até minha bisavó chegou a praticar. Então, quase a quarta geração. Tem uma relação oriental na família? Pior ou que não, cara. Pior que não ninguém. Tem. Ninguém. A minha avó foi convidada e tudo mais. Começou a participar. Primeira coisa, todo mundo pode ser budista, todo mundo. Só chegar, a porta tá aberta. Tem um Pode tomar umas brejas, ficar doidão, de boa, é isso aí mesmo? Brejão pode não. Que bênção, hein? Cara, o budismo é tudo é ação, né? Se isso faz mal pra você e pra outra pessoa, é uma causa negativa. Então, você pode fazer de tudo. Agora, se você acha que, tipo, eu e o Fefo aqui estamos tranquilos na moca, cada um pegar uma breja, isso faz mal pra alguém, não é saudável o consumo diário. Sim. E aí entra em questão de aspecto de saúde. Aí me chama também que eu resolvo que eu sou nutri, hein, galera? Denner Brito, nutricionista. Mas assim, do ponto que a gente precisa compreender que, tipo, essa bebida não vai fazer mal. E aí é interessante que existe um negócio chamado desejos mundanos. No budismo, sempre, tipo, desejos mundanos não leva à iluminação. O que é desejo mundano? Quero um carro, quero uma esposa, quero ter uma casa, quero ter um estúdio, quero isso, quero aquilo. E o budismo de Nichiren Daishonin vem na contramão disso, dizendo que uma pessoa que quer isso, mas se ela tem um coração de querer salvar outras pessoas, ela também atinge o estado de Buda. Então pode. Claro, pô. Então, desde que eu já tava me sentindo culpado. E agora? Falei, meu Deus, eu sou um pecador. Não, no budismo não. Então esse desejo... Tem pecado no budismo? Pecado é suas ações. Espera aí, mas então, eu tenho uma história muito doida aqui, que eu acho que é até chocante. Tem uma história que eu não sei se é exatamente isso, mas o Buda comeu fezes. Ele gostava muito de comer. Você tá ligado essa história, não? Ô, louco. Louco. Não, tem uma história desse tipo aí. Então, existe um período, eu nunca ouvi essa história, mas existe um período de austeridade, no qual, antes dele se tornar Buda e tudo mais, ele foi tentando compreender o budismo, não o budismo, né, mas a vida de várias formas. E aí, em uma dessas linhagens que ainda não era budista, tinha austeridade e tudo mais, fazia algumas coisas que não era tão legal. E aí que ele fala, não, assim não rola. Mas na verdade, tipo, o budismo ele sempre trabalha com a questão do sentimento, da causa, do respeito. E aí existe uma passagem do budismo que é bem interessante isso, que Sakyamuni estava andando e aí ele encontra duas crianças brincando e essas crianças, tipo, pô, Sakyamuni, tipo, na hora ficaram, tipo, felizes. Só que elas, tipo, não tinham nada para oferecer, eram bem pobres. E aí ele falou, aí, tipo, as crianças mesmo pegaram e entregaram para ele um bolo de lama. Ele não comeu o bolo de lama, ele pegou o bolo de lama e em outra existência essa criança nasceu como um rei. E é exatamente dessa questão da causa, do sentimento que você tem. Então, tipo, qual é o seu sentimento perante a isso? Então, no budismo, a gente sempre fala essa questão, tudo é o coração. Tipo, tudo é o seu sentimento. Então, faça com vontade, faça, tipo, de verdade. Não adianta querer, tipo, criar uma maquiagem, personagem, né? Blá, blá, blá. Não, cara, seja você mesmo. E aí... até me perdi de onde eu tava falando antes, que a gente chegou nisso. Isso costuma acontecer aqui nesse podcast, viu? Normalmente sou eu que esqueço as perguntas no meio, mas tudo bem. Mas você tinha perguntado aí sobre a minha família, e aí você tinha comentado sobre isso, né? Sobre esse lance aí dessa história. Então, eu vou ser bem sincero, tipo, eu desconheço, mas pode ter passado, né? Não sei, talvez não tinha condição. Tipo, deixou de ser um príncipe, saiu... Eu acho que foi uma parada que eu acho que ele gostava de comer bastante dentro desse processo aí. E aí ele precisava entender que não era isso. E depois ele entendeu de fato que também não precisava ficar sem comer e comer só porcaria. Tipo, tanto que... Tipo, não sei se era por conta de muita fartura e depois ele precisou descer... Não... tanto que ele criou uma questão de alimentação, tipo, de se alimentar 2 vezes
por dia, tem isso, tem aquilo, que hoje, tipo, não se segue mais, porque isso não faz diferença na iluminação da pessoa. E tem alguma coisa de rango, já que você tá falando de rango, Cara, do budismo? Tipo, não pode comer alguma coisa, ou tal dia tem que comer alguma coisa? Entra nos desejos mundanos isso daí. Porque, na verdade, assim, o Buda, em nenhum momento, tipo, ele proibiu. Existe, tipo, umas diretrizes pra monges, mas lembra assim, tipo, o budismo saía de um país pra ir pra outro, mudava alguma coisa. Ajeitava alguma coisa ali. E aí, tipo, eles tentavam adequar a melhor forma pra aquela realidade. Sociedade. E aí, muitas vezes, talvez era um rei que falava ali, o rei daquela região, agora é assim, beleza, galera? Então, eu sou vegetariano. Algumas pessoas citam algumas passagens, talvez dá pra entender que o Buda fosse vegetariano ou alguma coisa assim do tipo, mas um ponto que é bem interessante do Buda, que ele deixou assim bem claro, que tipo, para entendermos que o Buda não está acima de ninguém, que ele falava lá pros monges e tudo mais, que tipo, não receber nenhuma comida que fosse feita especialmente para eles, mas consumir a mesma comida que as pessoas da família iriam comer. Entendeu? Então ter esse sentimento de tipo, estamos juntos e não somos pessoas separadas. Entendi. Lembra do budismo? Não existe o seletivo. É todo mundo no balaio. E é todo mundo mesmo. Se chegar uma galera, sei lá, drogadaça, se chegar uma galera... Chegar você é palmeirense, o corintiano qualquer. Corintiano não, hein? Não Corintiano entra. não dá, não dá. Buda não reconhece. Não reconhece, aí não atinge o estado de Buda. Mas assim, é exatamente isso, cara. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Até o drogado. Mas talvez pela essa condição que ele se encontra, ele não vai conseguir atingir, não vai conseguir talvez falar da melhor forma para as pessoas. Talvez as pessoas não vão respeitar a imagem dele e tudo mais. São, tipo, depende do aspecto e a condição que ele se encontra. Sim. Então o budismo não tá simplesmente para falar, seja você do jeito que é e, tipo, foda-se. Não é assim. Desculpa aí, galera. Imagina. Mas sim, o budismo ele tá aqui para pontuar que você tem que mudar. Tem que transformar para ser o fefo melhor sendo o fefo. Entendeu? Então, é isso. Então me fala agora. O De Denner. Denner. Fui e voltei. Mas é isso. O Denner, o que mudou na sua vida com o budismo? O que te motiva? O que muda a sua vida, o budismo? Cara, o budismo... E qual a sua participação, assim, enquanto você é ativo? O budismo, como eu disse, né? Nasci numa família budista. Fui poucas vezes em igreja, na verdade sempre foi em cerimônia de casamento, de algum amigo, familiar, tudo mais, mas nada demais. Nasci no budismo, sou criado no budismo, eu tenho uma simpatia pelo budismo muito grande mesmo. E aí eu acho que o ponto primordial, se tiver a foto aí, mesa, com o meu irmão, e aí entender a questão do sofrimento, porque não é um momento de alegria, né? É aí que a gente ia pontuar. Essa foto aí mesa, ó. O mais bonitinho sou eu, de vermelho ali, ó. E aí essa foto, sei lá quantos anos eu tinha, uns 2,5, 3. E esse é o meu irmão. A nossa diferença é de 4 anos. E no dia 1º de maio agora, é isso. 1º de maio, daqui 3 dias, 4 dias, sei lá. Meu irmão comemora 17 anos de falecimento. E meu irmão faleceu quando tinha 16 anos, muito novo, de uma forma muito trágica. Ele foi assassinado e tudo mais. E aí entra, eu acredito, que o processo mais trágico da minha vida. E aí eu tinha 12 anos, eu era muito novo, mas o budismo, no geral, assim, me acolheu muito forte, assim. Eu já era praticante, né? Já frequentava o budismo. Meu irmão, meus pais e tudo mais. Mas foi onde eu sinto que a minha família começa a compreender o budismo da questão do sofrimento, como passar por isso. Não foi fácil, não é fácil até hoje, não dá pra, tipo, falar uhul, ele atingiu o estado de Buda lá, o Nirvana, quando morreu. Não, mas é como se fortalecer, como se levantar. E exatamente esse Nam-myoho Renge-kyo, cara, a gente pode ficar falando horas aqui. Não dá pra explicar, e é tipo a questão de sentir na sua própria vida. E aí essa recitação do Nam-myoho Renge-kyo, o apoio dessa organização budista, dos companheiros, tudo mais, foi que, tipo, fez todos nós passarmos por isso de uma forma... Falar tranquila talvez seja a palavra incorreta, mas talvez a melhor que eu consigo aplicar agora. De uma forma tranquila esse sofrimento. Entendi. Até hoje, como eu disse, é um sofrimento muito grande quando você lembra, quando você recorda. Mas, por exemplo, todo 1º de maio era algo muito trágico. A morte do Senna também. E aí é uma data que, tipo, sempre, tipo...
tinha esse link de morte por conta do Senna, assim. Sim. Mas aí acabou isso sendo dentro da minha família. E aí, essa questão do Nam-myoho Renge-kyo, dessa recitação, tudo mais, você se sentir fortalecido. Outro momento da minha vida é quando... é só de morte, hein? Só bosta. Mas assim, é quando a minha tia, a irmã da minha mãe, era uma pessoa muito próxima. Tipo, a casa era praticamente grudada. E aí ela teve um processo de câncer e tudo mais. E novamente ela veio a falecer. Mas essa forma de encarar, não só eu, quanto os próprios filhos, especialmente o filho mais novo dela, que é o meu primo Rodrigo, no qual a gente é muito próximo mesmo. E aí, tipo, essa sensação de recitar o Nam-myoho Renge-kyo, ele mesmo notar de, tipo, amenização daquele sofrimento, entendeu? E aí, de compreender tudo aquilo que Sakyamuni estava falando há mais de 2000 anos atrás, tipo, há 2.400 anos atrás, que, tipo, como passar pelo sofrimento? E aí, naturalmente, a gente só tá falando aqui de passar pelo sofrimento, mas o budismo, ele é progressista, cara. Você precisa ter esse desejo de vencer também. Sim. E aí, eu me formei em nutrição e tudo mais. Hoje, fazer aqui meu jabá. Claro. fica à Atendo em vontade. São Bernardo e na Avenida Paulista. Chama! que estamos aí online. Atendimento presencial e online. Mas assim, me formei em nutrição e tudo mais. Eu busco cada vez mais, por meio de se basear nessa filosofia de vida, para aplicar em tudo na minha vida. Desde dentro da minha casa, minha família, fora dela, tudo mais. Muitas vezes as pessoas linkam... E aí, isso daí é até bem interessante, que foi da monja Kuan. E aí, um dia eu acordei de madrugada, aí tava passando ali no... Eu acho que era GNT. E aí ela tava com a Fernanda Lima. E aí ela tava no Japão e tudo mais, e aí ela apontou dessa questão de... as pessoas acham que a pessoa que pratica o budismo é pra ficar... tipo, é tranquilão. E não é, cara. O budismo, cada um tem uma característica. Então o FIF tem sua característica, não quer dizer que, tipo, essa característica não pode só ser melhorada. Mas existe. Cada pessoa tem uma personalidade. Mas que em cima dessa sua personalidade, entendeu? A minha personalidade. Do meu jeito eu posso evoluir, Sem mudar posso ninguém. libidar. Exatamente. Então, tipo, todo mundo tem parte boa e todo mundo tem parte ruim. Não tem jeito. E aí, desculpa rapidão. Mas vai lá. E aí esse budismo, ele começa a ser muito forte exatamente nesses momentos da minha vida. Quando, tipo, meu irmão vai embora, minha tia vai embora novamente. E como o processo da minha família que a gente lida com isso. Então, como eu disse, todo dia 1º de maio era, tipo, mó bosta, era mó fossa, assim, pra gente. E nós já praticávamos o budismo. Mas esse amadurecimento e hoje compreender que sim, cumpriu a missão dele. A parada teórica e a prática, né? Por mais que você saiba na teoria, etc., quando acontece Tá lá realmente... perto, né? Então. E aí tem esse tempo, acho que humano mesmo, de assimilar a parada, né? É perfeito, é isso que você matou. Tipo, o budismo é lindo na teoria, mas na prática, o couro come. Você compreender que, tipo, tudo é causa e efeito. E isso que vocês passaram foram causas não só do meu irmão, mas da família, porque existe um negócio chamado laços kármicos. Então, tipo, meu irmão morreu. Quem tá sofrendo? Quem tá aqui. Né? E aí, como vai passar por esse sofrimento? Então, esses laços kármicos de nascermos juntos. Então, por que eu conheço o Fefo? Algum laço kármico a gente tem. Seja positivo ou seja negativo. Mas existe. Então, não existe por acaso. Isso que eu ia perguntar. O budista, ele acredita no destino, já está escrito ou não? Não, tudo é causa e efeito. Então Mas eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser. Faz, boa sorte, causa e efeito. É a roda de Sansara que fala? É isso? Desculpa, eu desconheço. Não, então eu tô falando de outra coisa. Beleza, valeu. Mas assim, é aquilo, tipo, a sua ação determina o seu destino, a sua vida. Sim. Então, a forma que você conduz ela, tipo, porra, tu faz a mesma coisa todos os dias, você espera mudança? Não tem como. De que jeito? Não dá. Tipo, o budismo ele não tá pra ser um coach, vai lá, vença isso. Não tem isso não, cara. Você vai se ferrar. Mas como você vai conseguir conduzir isso pra não se ferrar novamente? Sim. Porque no budismo, ele não tá simplesmente pra amenizar o karma. Porque karma pode, tipo, um exemplo. Meu irmão morreu, pode ser que tipo meu pai, minha mãe morra desse mesmo jeito. Mas o budismo, o principal ponto dele é transformação. O que é transformação? Não passar novamente por isso. Entendi.
você mudar e erradicar esse sofrimento. Então você precisa mudar. Não faz sentido, tipo, eu praticar esse budismo e continuar na merda novamente. Então eu tenho que transformar. Então, a gente falou ali dos 4 sofrimentos, que é o nascimento, envelhecimento, doença e morte, mas existem milhares de sofrimento. Sim. Então, se a gente, vamos trazer para o nosso país. Hoje a gente vive uma pandemia alarmante, questão de saúde e tudo mais, mas fora isso, a pobreza do nosso país. Nossa, porra, absurdo. É absurdo como que, tipo, do mesmo modo que você tem ali o Morumbi super luxuoso ao lado, você tem uma das maiores favelas do mundo e pessoas passando por várias dificuldades. Não, e aí já vem violência, falta de saneamento, tem e aí vai, tipo, é uma série, assim, que, tipo, vai empilhando, na verdade. E como mudarmos isso? Não sei. Mas precisamos pensar, criar estratégias para poder mudar isso. Mas o principal ponto é compreender que aquela pessoa que mora no Morumbi, ela tem um estado de Buda. Aquela pessoa que mora no Paraisópolis, ela tem um estado de Buda. Não é diferente. E como conduzir isso pra gente sair dessa lama de violência, disso e daquilo? Porque, tipo, uma coisa é fato, cara. Talvez não entre no mérito aqui de falar de política, isso e aquilo. Se você quiser falar, pô. Mas ninguém rouba porque quer. Tipo, porra, eu quero roubar porque é da hora, maneiro? Não faz sentido. Se todo mundo fosse milionário e tudo mais, todo mundo tá ganhando a mesma coisa. Talvez o instinto das pessoas, de espírito faminto de querer pegar uma ou dar outra coisa, iria ainda continuar essas coisas. Mas se você pega outras culturas, por que não acontece isso? Porque eu acho que é educação, mano. Bem-vindo, mas a educação talvez não seja porque a condição daquele igual, país, né? seja um pouco melhor. Pode ser. Porque é muito absurdo, é o que a gente falou, 2 regiões que é da mesma região, na verdade, e são totalmente distintas. Então não tô aqui pra defender ninguém. Não, claro. Jamais, cara. Porque entra na causa e efeito. Sim. O roubar é uma causa. Sim. O matar efeito é uma causa. Vai manifestar efeito. E é isso que a gente quer cortar, cara. Que ele não faça isso novamente. Que ele possa compreender que, tipo... Isso é o Denner falando. Eu acho que existem 3 coisas que mudam o mundo. 3 coisas. Primeira é a educação. Tá rolando? Tá rolando. Vai te bronca, então. Primeira é educação. E aí existe mais outras coisas que estão alinhadas. Cara, se não tem educação, se não tem um país que preze pela educação, não espera de nada. Não é a religião que vai fazer alguma coisa. Sim, então, certeza. tipo, você só vai jogar vamos limpar aqui a mesa, mas a mesa tá encrustada, porra. Ainda. Então não adianta. Sim. Então, se você tem um país que tem educação, um país que preza pela cultura e pelo esporte, cara, música salva vidas. Sim. Esporte salva vidas. Educação transforma pessoas. Sim. Vamos dar, não sei se vocês assistem aqui o BBB, o Big Brother, mas dando exemplo, não assiste? Tem que assistir. Então, mas assim, um exemplo, tem um Gil lá, que é um rapaz que é pobre e tudo mais, passou em PhD nos Estados Unidos, blá blá blá, ele nem sabe. Mas assim, uma pessoa que veio da pobreza, e aí, tipo, eu assisti um vídeo hoje que ele falava que, tipo, é como se fosse uma marretinha, um martelinho, a educação, que, tipo, as pessoas pobres têm vários muros, e é verdade, todo mundo sabe, muito maior, mas que a educação é essa marretinha que vai quebrando esse muro para ele poder progredir esses muros. Então, é isso que a educação vem. Então, naturalmente, quando você tem uma base filosófica que compreende essa causa e efeito, que busca mudar o coração das pessoas, embasada na questão da educação, um país que respeita a cultura, cara, tem que respeitar a música. Música transforma. Eu sou uma pessoa que amo música. Minha vida é embasada de música a todo momento. Glebo, pode tocar música, tá liberado. Mas assim... A música tem esse efeito. E aí, a organização budista que eu pertenço, eles compreenderam isso. Então, tipo assim, por que não usar a música para que possa expandir o budismo? Então, que se criou bandas, se criaram orquestras, tudo mais, uma forma de transmissão do budismo. Tem escola budista hoje em dia? Escola de ensino fundamental, isso aquilo tem. Tem, né? Fica, a escola da linhagem que eu sigo fica, se não me engano, ali na Vila Mariana, na Saúde ali. Não, na Saúde, na verdade. Então, tem lá, até, não sei se já tá até o ensino médio, alguma coisa assim. Que legal. Mas existe essa escola. Mas assim, e o principal objetivo da escola é se tornar pessoas que possam ser melhores para o mundo, entendeu? Então que possa expandir o mundo. Então, tipo, voa, cara. Vai, tipo, encontrar novas pessoas, vai se relacionar com outras pessoas, vai criar pontes para sua própria vida, vai transformar, pra você fazer as coisas para ter o efeito certo para você. Exatamente. Eu queria saber o seguinte, o que você acha que as pessoas acham do budismo e que não é verdade, e o que você acha que as pessoas tinham que saber do budismo e elas não conhecem?
Primeiro ponto que as pessoas acham do budismo é exatamente aquilo que você falou, que acha que é o carequinha, que vai lá pro monte, que fica no templo. E o budismo não é isso. O que as pessoas precisam saber? Que o budismo é dentro da sua casa. Ser budista não é quando você se afasta. Existe uma frase, eu vou falar ela aqui toda erradinha, mas com o mesmo contexto. Pesquisem e aí eu não sei. Mesa, faz favor, vai eu não mesa. sei de quem A é. mesa vai mas te assim, que responder tipo, certo. o budismo Nichiren Daishonin, ele é tão, tipo, fascinante porque ele não faz você sair do local que você tá pra ir pro monte. Mas na verdade faz as pessoas saírem do monte pra atingir esse estado de Buda onde ela se encontra. Que massa. Então, eu acho que isso não adianta eu querer atingir o estado de Buda no meio de árvore. Preservem o meio ambiente, hein, galera? Pelo amor Ajuda de aí, Deus. né, ministro? Tá de sacanagem. Nossa, meu Deus, que vergonha, hein? Por Salles, favor, né? Meu Deus, velho, você é o pior ministro que E aí, o Brasil já viu em toda a história. Nossa, meu e Deus. aí, e aí é exatamente, tipo, pô, aquilo que a gente pautou. Então, você que acha que o budismo é ir pro monte pra se abster da mas é meditar na sua casa. É meditar junto com a sua família. Isso é o budismo, é onde você se encontra, meditar com seus amigos. Então o budismo, ele não é seletivo, o budismo não é caro. Religião, filosofia de vida é gratuito. Se tá cobrando, tá errado. Então, praticar o budismo é recitar o Nam-myoho Renge-kyo. Recite esse Nam-myoho Renge-kyo, que muda a vida de vocês. A gente, quando decide recitar esse Nam-myoho Renge-kyo, tudo mais, e blá blá blá, a gente começa a recitar em casa. Existe um pergaminho que Nichiren Daishonin, há 700 e poucos anos atrás, ele escreveu, que se chama Gohonzon. Eu acredito que várias pessoas aí procurando no Google vai encontrar. Mas mesmo, não precisa procurar não. E aí, esse Gohonzon é um pergaminho que a gente coloca dentro da nossa casa, instala tudo mais. Quando você decide praticar o budismo Nichiren Daishonin, você recebe. E aí, esse pergaminho a gente chama de Gohonzon, que é objeto de devoção para observar a minha mente. Ué, ele observa a minha mente? Não. Mas quando você senta diante dele, a gente fala que é um... A gente não, o Buda falou que é um espelho. Sim. Que pensa que é um espelho todo borrado. Então, quando você começa a recitar, esse espelho vai se limpando e você vai criando essa sabedoria. Mas é só um pergaminho. Mas que esse pergaminho, na verdade, é o momento de você conectar sua vida a algo. E Nichiren Daishonin, quando escreveu esse pergaminho, ele escreveu com um objetivo, que as pessoas pudessem conectar o mesmo espírito de Nichiren Daishonin, de Sakyamuni, de outros Budas, que é o espírito de salvar todas as pessoas e ser salvo. De ser pessoas que, tipo, têm a condição de mudar a sua vida e auxiliar. Fefo, eu não consigo mudar a sua vida. Se eu falar, eu oro pra mudar a sua vida, eu oro pra você despertar. Mais nada. Cada um faz Cada um o é seu cada e um. acabou. É, porque você sabe o que você sofre. Você pode falar pra mim, eu sofro por isso. Mas na sua cabeça você fala, porra, tá Na foda verdade, nisso. é outra coisa. Entendeu? Então, é essa E essa todas as pegada. vertentes têm o mesmo mantra, que é o Nam-myoho Nam-myoho Renge-kyo. Renge-kyo. Não, todas as vertentes não. É, como eu disse, o Nam-myoho Renge-kyo é do budismo Nichiren Daishonin. Existem outras escolas do budismo Nichiren Daishonin que recitam. Tá. Então a minha escola se chama Soka Gakkai, e é que significa criação de valor. Criação de valor pra quê, Fefo? Pra sociedade, cara. Criar Próximo. valor pra organização não tem fundamento nenhum. Você precisa ser valor aonde? Pro seu vizinho, Sim. pra sua namorada, pro seu namorado, pra quem quer que você quer que seja, Pros não próximos. importa. Exatamente. Então esse Gohonzo que a gente recebe é exatamente o objeto de devoção que eu sento lá na minha casa e recito na minha Renge-kyo. 5, 10 minutos, 1 hora, 2 horas. É isso que eu ia perguntar. Existe um limite? Tem que ser igual que aquele estereótipo, né? Você vai lá no padre, o padre fala, não, 5 Ave Maria e 10 Pai Nosso. Tem Então, tipo o grau de que você precisa repetir isso? quanto mais, melhor. Só isso. Cara, se você quer fazer 5 minutos, você faz 5 minutos. Se você quer fazer 1 hora, você faça 1 hora. Quer fazer 2 horas, quer fazer 3 horas, conforme o seu tempo. E uma pergunta técnica. Quando você está repetindo esse mantra, o que eles indicam? O que você tem que pensar?
Na verdade, cada pessoa vai pensar de um jeito, não É tem tipo jeito. uma oração, você vai repetindo, mas A vai gente pensando recita o nas suas Nam-myoho coisas. Renge-kyo, provavelmente você vai pensar no quê? No seu sofrimento, nos seus objetivos. Por isso que eu falei que o budismo, o Nichiren Daishonin, é algo progressista. Que, tipo, a gente tem um progresso, a gente tem que andar, a gente tem que direcionar a nossa vida. Então a gente sempre fala, escreva seus objetivos, deixa claro o que você quer. Tipo, eu quero trabalhar com o Fefo, tudo mais, tal, naquele estúdio maravilhoso, isso e aquilo. Você determinou, cara. E naturalmente, quando você cria essa convicção, você faz a causa. E quando você recita esse Nam-myoho Renge-kyo, você tá falando essa causa, você tá jurando que você quer fazer isso, que você quer mudar, que você quer transformar. Então muitas vezes a gente pega a religião como algo só de sofrimento, tipo, pô, eu pratico o budismo pra sair desse sofrimento? Não, eu tenho um objetivo na minha vida. Sim. E qual é esse objetivo? Qual que é? Então, tipo, a gente buscar isso, entendeu? Da hora Tem demais. objetivo em vida. Animal. Mano, você quer falar mais alguma coisa, dar algum recado? Cara, gostaria de agradecer primeiro a oportunidade de poder falar sobre algo que eu vivo intensamente na minha vida, que é o budismo Nichiren Daishonin. Estou à disposição, quem quiser me procurar, acho que o mais fácil hoje todo mundo tem, é o Instagram, Denner Brito, tá fácil. Então só colocar Arroba lá, Denner Brito. @Denner Brito. Essa mesa incrível ali. Nossa, a mesa é maravilhosa, hein, É rapaz? demais, velho. Arroba Denner E Brito. o rapaz é gato, hein? Nossa, meu Deus do céu. E aí, o Denner Brito, também estou à disposição, sou nutricionista, como eu disse, né? Esportivo e vegetariano, então, caso Entendi. alguém precise. Agora, estou só à uma coisa que disposição. não tem nada a ver. Dá pra ser um atleta de ponta vegetariano? Porra! E claro Isso que vai dá. ficar para o próximo papo, senhoras e Boa. senhores. Sim, eu gostinho de quero mais, é interessantíssimo. Agora é o seguinte, ó, eu queria te agradecer demais, mano. Falar que a gente cumpriu o... Eita, tô caindo. A gente, mais uma vez, conseguiu cumprir o meu objetivo desse podcast, que é fazer as pessoas pensarem e saírem melhores depois do podcast do que elas começaram a assistir. Então, mano, te agradeço demais por aqui. Eu esqueci, Glebo. Agora a nossa mesa acabou de me lembrar que eu esqueci de falar de quem? Dos nossos patrocinadores. Bem eles, senhoras e senhores. Mas nunca é tarde, nunca é tarde. Cause efeito. Agora eu vou causar um efeito bom que todo mundo agora que tá feliz da vida com esse papo maravilhoso vai falar assim, o quê? Eu vou propagar o bem, eu vou entrar agora no Instagram da Practical Clean, que é essa empresa sensacional que apoia o nosso podcast. Boa! Então é o seguinte, senhoras e senhores, entrem lá no Instagram do @PracticalClean, é uma empresa de higienização. Vocês estão vendo aqui na nossa super mesa esse nosso videozinho bala, que mostra como a sua... Você já tá ligado nisso, mano? Quem tem rinite, essas paradas, isso aqui alivia muito. E a água, quando eles acabam de limpar, fica nojenta. Ou seja, isso é o que a gente respira normalmente. Contratar eles, hein? E tem que contratar eles. Bora, Olha aí, vem ó. praticar o clean, vai lá em Diadema. É isso. Eles vão em todo o Brasil. Praticar o clean pra você e pra mim. Então agora a Glebo vai fazer o nosso super jingle pra gente fechar esse programa com chave de ouros. Sim, Sim. praticar o clean. Yeah. Sim, Sim. 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 Praticar o clean. Pra quê? Pra você. Pra quê? Pra sua mãe. Pra mais quem? Pra sua E vizinha. pra quem? Pro seu cunhado. Pra mais quem? E pro seu pai. Vai! Praticar o clean. Yeah! Sim, senhoras e senhores. Então é isso. Muito obrigado por praticar o clean. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui com a gente até agora. Não preciso nem falar, mano. Segue, curte, façam o bem com o FefoCast. Compartilhem essa ideia, compartilhem esse canal e curtam, comentem aqui. Mesmo se vocês gostaram, não gostaram, só interage pra dar aquele belo engajamento, certo? Então é isso. Obrigado, Denner, mais uma vez. Valeu, Fefo. Valeu. Nós estamos juntasso. Adorei conhecer mais sobre o budismo. E mandem sugestões de próximos convidados, que assuntos vocês querem aqui no FefoCast. E tamo junto. Me segue lá no Instagram, @FefoCast. É isso. Muito obrigado, galera. Até semana que vem, terça-feira, estamos de volta. E é nóis, FefoCast, podcast do Fefo. Uau!